Livro de Lucas, capítulo 7, apenas o versículo 9. E diz assim: E ouvindo isto, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Amém? Queridos, por favor, podem sentar-se. Nós estamos agora, irmão, na segunda parte do módulo Fé, da série Discipulados. Na primeira parte, quero relembrar os irmãos que nós enfatizamos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E isso implica dizer, irmãos, que o discipulado ele começa com a correta exposição do Evangelho. Lembrei ainda aos irmãos, naquela ocasião, que é de suma importância, irmãos, nós levarmos a sério a pregação do Evangelho. Porque sem a exposição do Evangelho não nasce fé. Sem a exposição do Evangelho não cria-se fé. Sem a exposição do Evangelho não há conversão. Por isso não devemos pregar autoajuda, não devemos pregar conselhos de psicologia, ainda que em algumas situações sejam válidos, mas para a salvação da nossa alma, para a germinação da fé, é urgente que preguemos o Evangelho. Amém? Vimos também, irmãos, que o discipulado ele vai continuar, ele vai permanecer com aqueles que correspondem a esse Evangelho. E como que se dá essa correspondência, queridos? Não é via sacrifícios, não é via promessas, essa correspondência é a manifestação da fé. Amém? Eu estou apenas relembrando os irmãos, aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, ou que estará tendo acesso a esse vídeo, se assim o Senhor nos permitir pela primeira vez, acompanhe, por favor, convido que você acompanhe toda a série de discipulados, não só a primeira parte desse estudo, mas também os demais estudos, e você terá acesso a todo esse arsenal, todo esse conteúdo que o Senhor tem nos dado para fazermos verdadeiramente discípulos do Senhor, para que possamos fazer mais discípulos, amém? Então, nós vimos que o Evangelho, o discipulado, ele vai continuar com quem corresponde a essa fé. E se não houver essa correspondência, se não houver fé, não vai ter discipulado, irmãos. Vai ter o quê? Uma adesão, e isso é lamentável, isso é triste, vai ter uma adesão a um movimento religioso, a uma instituição, mas o discipulado real, verdadeiro e bíblico, ele acontece quando correspondemos com fé. Vimos também naquela ocasião o que significa ter fé. Não enfatizamos a definição de fé. O que adianta você saber ali na letra o que é fé? Você vai explicar, vai dizer fé é isso, fé é aquilo. Você vai dar uma definição. Porém, explicitamos aqui, enfatizamos o que significa ter fé. E lembramos, irmãos, também que a fé de que nós estamos falando não é apenas uma crença. Amém? Ainda que o conceito de fé, ainda que o significado de ter fé, o ato de ter fé começa com uma crença, pois você precisa crer, e nós vamos falar aqui, crer em quê? Vamos relembrar aqui, que pois já falamos na aula passada, ela se desdobra ainda em mais duas ações, em mais dois comportamentos, em mais duas facetas dessa fé. O que seria isso? Pois bem, vou relembrar mais uma vez os nossos irmãos. A fé bíblica, ela vai muito além da mera crença. Vimos que essa ideia de fé limitada à crença ocorreu e ocorre na nossa realidade devido a um problema, digamos assim, linguístico, né? Na hora da tradução, em que o sentido de fé ficou limitado a apenas uma crença. Amém? Estou só lembrando os irmãos, por isso estou falando bem rapidamente. Vimos também o conceito de fé.
o conceito bíblico de fé, o conceito bíblico de ter-se fé, que ela vai, além do crer, vai se desdobrar em mais dois comportamentos: o confiar no Senhor e comprometer-se com Ele. Amém? Aí, nessa explanação, lembramos nossos irmãos em que cremos que Jesus é o Filho de Deus. Vimos vários testemunhos bíblicos, várias passagens bíblicas que dão conta desse fato. Vimos que a fé ela se desdobra na confiança no Senhor como nosso Salvador. Amém, irmãos? Os irmãos estão indo bem, estão indo comigo, estão me acompanhando? E vimos que o terceiro desdobramento do ato de ter fé vai se dar no comprometimento em obedecer aos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para essa segunda parte, querido, nós deixamos para analisar fatos bíblicos. Vamos ler passagens bíblicas em que vão estar explícitas essas três realidades do ato de ter fé. Por isso nós lemos eu convidei vocês para lerem comigo esse versículo, capítulo 7 de Lucas, porque antes de nós lermos alguns versículos, nós vamos fazer um estudo de caso. Vamos estudar um caso em que nós, pela misericórdia do Senhor, observamos aqui esse ato de ter fé que o Senhor requer de nós. No versículo que nós lemos, nós observamos o Senhor estando maravilhado, o Senhor estando admirado, por que não dizer perplexo da manifestação da fé de um homem. Aí eu pergunto para os irmãos nesse momento, o que levou Jesus a ficar maravilhado com aquele ato de fé? O que teria deixado Jesus maravilhado com a fé desse personagem que nós vamos estudar aqui nesse capítulo 7, nesses 10 primeiros versículos aqui? Vou além. Será que a minha e a sua fé tem deixado Jesus maravilhado? Será que a minha e a sua fé tem deixado Jesus admirado? Tem causado admiração a Jesus? Jesus, ao olhar para nós, ele veja assim, rapaz, nem em Israel vi tanta fé como eu estou vendo aqui em Laranjal, na Alzira Vargas. Será que o Senhor tem ficado admirado da nossa fé? Pois bem, esse cidadão explicitou uma fé que deixou Jesus admirado, que deixou Jesus maravilhado. O que está acontecendo aqui, irmão? No capítulo 7, nesses 10 primeiros versículos. A cura de um servo de um centurião, certo? Então, vamos situar aqui este caso. Estamos num estudo de caso para verificar essas três facetas, esses três comportamentos da fé bíblica, e não é um mero crer. No versículo 1 desse capítulo 7 diz assim: e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Primeira coisa que a gente precisa se situar é o que está acontecendo aqui, em que momento isso está acontecendo. Depois de concluir todos estes discursos, que discursos é esse em que Lucas está se referindo? Está se referindo ao Sermão do Monte que Jesus acabara de proferir aos seus discípulos. Sermão do Monte, este que está registrado em Mateus, capítulo 5, vai do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 29, e aqui também em Lucas, no capítulo 6, do 20 ao 49. A versão de Lucas desse discurso é uma versão bem enxuta, uma versão bem resumida. Já a versão de Mateus, a gente poderia chamá-la de versão expandida desse discurso. Então, essa passagem aqui se dá logo após a conclusão desse discurso. Então, ao concluir
todos esses discursos. Então, de que discurso nós estamos falando aqui? Lucas está se referindo ao sermão que Jesus acabara de proferir no monte. Ao concluir todos esses discursos, para a audiência, entrou em Cafarnaum. Aí aqui também a gente vai situar o local que está acontecendo essa situação. Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, é a cidade que Jesus, ao sair de Nazaré, adotou como sua cidade para morar, para fixar residência. Veja comigo, por favor, um testemunho bíblico que vai dar conta dessa realidade. Em Marcos, capítulo 2, versículo 1, o evangelista Marcos vai dizer o seguinte: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, falando de Jesus. Então, ele adotou essa cidade como sua cidade para residir. Ele percorria várias cidades e Cafarnaum foi uma cidade que Jesus ficou nela, residiu nela, operou muitos milagres nela. Amém? Então, Cafarnaum significa cidade de Naum. Foi uma cidade que Jesus fez dela o seu lar, centro das suas atividades durante o ministério ali na região da Galileia, tá bom? Em Mateus 4,13, também vai falar um pouco de Jesus em Cafarnaum. Mateus 4,13 está dizendo o seguinte: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, está dizendo que Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Agora, por que ele foi parar em Cafarnaum? Porque ele foi praticamente expulso de Nazaré. Ele foi praticamente rejeitado em Nazaré. Após ser rejeitado em Nazaré, sua cidade natal, a cidade que ele cresceu, ele adotou a cidade de Cafarnaum. Em Lucas capítulo 4, do versículo 36 ao 31, a gente vai observar essa situação em que Jesus deixa Nazaré, em que Jesus é rejeitado em Nazaré e passa então a residir em Cafarnaum. Eu vou ler com os irmãos esse trecho de Lucas capítulo 4, do 16 ao 31. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-sucedido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, e uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.
E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. Então vimos que Jesus foi praticamente escorraçado, de Nazaré. Então essa é a cidade, esse é o local físico, geográfico, em que está acontecendo esta manifestação de fé, este caso que nós estamos analisando. Quem são os personagens envolvidos neste caso? Quem são os personagens envolvidos neste caso? Primeiro é o centurião, além de Jesus, claro, o personagem principal de toda a Bíblia. O centurião. O centurião era um capitão de 100 homens ou mais. Ele tomava conta de um regimento de 100 homens ou mais, chamado de centúria. Tinha autoridade, mas também era subordinado. No versículo 8 dessa sessão que nós estamos dizendo, ele mesmo vai falar isso, onde ele diz: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder, e digo a este, vai, e aí ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Então era um homem acostumado, envolvido com autoridade, tanto passava ordens, como também recebia ordem de seus superiores. A entrada, irmãos, desse personagem nessa narrativa, assim como também em outras narrativas de Lucas, ela é muito emblemática, é muito significativa, porque isso vai comunicar conosco, vai comunicar com aqueles que estão lendo, estudando a palavra do Senhor, que o Evangelho ele tem um alcance universal. Ele não estava restrito aos judeus. Inclusive, a crítica que Jesus vai fazer aqui no versículo 9, onde nós lemos, ele traz essa carga de expansão do Evangelho, de alcance do Evangelho. Então, a inserção deste homem, desse cidadão, desse gentio, na narrativa de Lucas, e explicitando uma fé que deixou Jesus maravilhado, é muito significativa para nós. Diz que o Evangelho precisa ser levado a todas as nações. O Evangelho precisa ser levado a todos os povos. Não está confinado a um povo, a uma etnia, a uma raça, a um grupo específico. Ele está destinado a toda a humanidade. Por isso, queridos, não podemos medir esforços na propagação, na evangelização, na exposição do Evangelho, seja pessoalmente, seja via tecnologia, seja enviando missionários. Precisamos levar o Evangelho a todas as nações. Amém, igreja? Ide por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações. Portanto, a inserção desse personagem comunica isso para nós. O Evangelho para todos. O Evangelho para todas as nações, todos os povos. O Evangelho é universal. Então, esse é o primeiro personagem. O segundo, os anciãos judeus. Eram líderes civis ou religiosos que desfrutavam de prestígio, de liderança, perante ali o contexto da Palestina, pelo contexto judaico. Então, esses anciãos judeus eram pessoas que tinham certa influência. Então, eles participam aqui também dessa narrativa. Nesse contexto aqui, irmãos, eu identifico a presença desses líderes, desses anciãos judeus aqui, como representando o povo judeu com as suas tradições religiosas. Eu identifico a presença desses anciãos judeus como aquele que está ali representando a religiosidade com suas tradições. E a gente vai ver isso aqui mais à frente.
E, por fim, temos os amigos do centurião, que aqui não tem nenhuma informação sobre eles. Eles foram apenas levar um recado do seu amigo, do centurião. E temos o servo do centurião. Então, esse é o contexto que estava enfermo, que estava à beira da morte. Em Mateus, nessa mesma passagem, Mateus capítulo 8, versículo 6, vai dizer que ele estava prostrado com paralisia. Então, ele estava muito mal, estava muito enfermo. Esse é o contexto desse caso que nós estamos estudando. Se passou em Cafarnaum, após o discurso de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, aqui em Lucas um discurso mais resumido, em Mateus um discurso mais expandido, tendo esses personagens aqui atuando. Agora vamos ver por que a fé deste homem deixou Jesus maravilhado, causou admiração em Jesus. Vamos ver então? Vamos estudar esse caso? Em primeiro lugar, a gente vai observar que, antes de falar do motivo que causou maravilha em Jesus, vamos perceber, irmãos, que no recado dos anciãos judeus, só voltando aqui um pouquinho, no recado dos anciãos judeus, nós vamos perceber o porquê de uma fé mal concebida, de uma fé mal compreendida, não entendida, não vai causar maravilha em Jesus. Veja no discurso desses judeus o que eles falam para Jesus. Estamos no versículo 4 e 5. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Quem está falando isso aqui? São os anciãos judeus. Isso está lá no versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse a curar o seu servo. Agora perceba, por isso que nós falamos que a presença desses anciãos judeus representa a visão da religiosidade com suas tradições. Veja o que eles colocam para Jesus, o argumento que eles usam para receber o favor de Deus na vida deles. Primeiro argumento: é digno que lhe concedas isto. É digno que lhe concedas isto. Meus queridos irmãos, esse conceito de autodignidade, de que a pessoa se acha digna de receber algo da parte de Deus, esse conceito de que a pessoa se acha merecedora de receber algo de Deus, é completamente incompatível com a palavra de Deus. É completamente incompatível com os ensinamentos de Jesus. Esse conceito de autodignidade está presente nos ensinamentos da religião, da religiosidade. Veja o que eles dizem: é digno de que lhe concedas isto. Eles estão apelando para o quê? Para a justiça própria, para a autojustiça. Portanto, por isso que Jesus olhou assim para ele: rapaz, tem alguma coisa errada aí. Jesus sequer fez alguma manifestação positiva ou negativa desse pedido. Versículo 4. É digno que lhe concedas isto. O segundo argumento, irmãos. Primeira coisa que ele fala, que o centurião era digno de receber algo da parte de Deus. Isso não é verdade. Nenhum ser humano é digno de receber nada da parte de Deus. Se merecemos algo, se somos dignos de algo, é de condenação. Porque estávamos todos entregues à morte.
Estávamos todos perdidos, estávamos todos condenados. Portanto, esse pensamento aqui de que ele é digno de receber algo da parte de Deus é um pensamento da religiosidade. Amém? O segundo argumento, ele ama a nação e ele edificou a sinagoga. Veja o argumento da religiosidade representados ali na fala dos anciãos judeus. Ele ama a nação. Provavelmente era um centurião querido, amigável. Tanto é que ele está intercedendo, ele está buscando a cura por um escravo, por um servo. Então mostra que esse centurião era alguém realmente diferenciado. Mostra que esse centurião não era alguém hostil, não era alguém perverso, não era alguém que espalhava, mas era alguém que cultivava a amizade. Veja que ele enviou amigos para falar com Jesus. Então, isso dava na percepção dos religiosos, isso dava na percepção dos anciãos judeus, que isso tornava ele digno. Fazer boas obras, fazer o que compete a nós fazermos, ajudar o próximo, amar nosso próximo, não nos torna digno de receber nada de Deus. Não nos torna digno. Essa é uma percepção completamente religiosa. Então, eles achavam que eles eram dignos de receber, que aquele centurião era digno de receber o favor de Deus, porque ele era uma pessoa que fazia o bem. Veja que ele estava procurando a cura por um servo. O servo era uma pessoa, irmãos, que naquele contexto era alguém completamente inexistente. Ele só era visto como um instrumento de trabalho. Mas esse servo aqui, ele era amado, era querido desse Senhor. Então, ele fazia o bem, ele ama a nossa nação. Ele não tratava os palestinos, os judeus, com hostilidade, com perversidade. Provavelmente outros centurião faziam isso. Aliás, irmãos, Lucas, ele vai sempre, em algumas situações, retratar desse tipo de personagem, centurião, como uma pessoa boa. Veja que em Atos 10, ali quando ele fala de Cornélio, ele também vai falar que Cornélio era um homem bom, né? Ajudava as viúvas, dava esmolas. Então Lucas, ele sempre, em muitas situações, ele vai trazer essa visão positiva dos gentios, e especificamente do centurião. Então esse é o primeiro argumento. Ele vai dizer que ele era digno e depois vai dizer que ele era amigo da nação, não tratava a nação com perversidade, com maldade. Vai dizer também, como argumento de que esse homem era digno de receber o favor de Deus, porque ele contribuiu financeiramente na construção da sinagoga. Olha lá, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Com isso, eles estão aqui afirmando nas entrelinhas que, segundo essa concepção aqui de merecimento, de favor de Deus, é que se você paga, você tem direito a receber. Tem alguma coisa diferente que os irmãos acompanham por aí? Não, né? Os irmãos já viram alguma coisa, tem alguma semelhança que os irmãos já observaram por aí? Você paga, você tem direito a receber o favor de Deus. Você paga e você pode exigir o favor de Deus. Essa era a concepção dos anciãos judeus. Isso contrasta completamente com o tipo de relacionamento que nós devemos ter para receber o favor de Deus nas nossas vidas. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo, não é pela nossa autojustiça. Aliás, o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como o quê, irmão? Como trapo de imundície. Mas é pela justiça de Deus em Cristo Jesus
Não é por você fazer boa ação, não é por nós fazermos boas ações, e muito menos por nós cooperarmos com a obra do Senhor. Nada disso nos faz merecedores do favor de Deus. Somos imerecedores. Somos alvos do favor da ação de Deus por graça e misericórdia, por amor. Um amor tal que não tem como definir. Um amor tal, imensurável, a ponto de dar o seu único filho por nós, a morrer numa cruz, numa morte horrenda por nós. Não merecemos isso. Não somos dignos disso. E é essa concepção que eles tinham de receber o favor de Deus. Por aí os irmãos já vão percebendo por que Jesus ficou maravilhado com a fé desse centurião. Se num primeiro momento os judeus, esses anciãos judeus expressam esse tipo de comportamento e esse comportamento revela uma forma de crer, revela uma crença, então, de acordo com essa crença, eles recebem o favor de Deus mediante a justiça própria, porque eles se acham dignos, porque eles fazem boas ações, porque eles cooperam com a obra de Deus, por isso eles se acham merecedores. Esse tipo de crença está completamente equivocado e o Senhor não aceita, não confirma. O Senhor não vai elogiar esse tipo de fé. Pelo contrário, vai reprovar. Então, esses foram os argumentos dos anciãos judeus para levar Jesus, para comover Jesus a fazer aquela ação, a liberar a cura para aquele servo. Tá, se esse comportamento não leva Jesus a ficar maravilhado, não causa admiração em Jesus, pelo contrário, causa-lhe repulsa, o que então vai causar maravilha em Jesus? Que é o caso que nós estamos estudando. Agora sim, nós vamos ver aqui, irmãos, no versículo 6. E foi Jesus com eles, aí Jesus começou a ir em direção à casa do centurião. E uma turma ali em volta, a multidão sempre ali em volta acompanhando. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Agora começa a manifestação da fé desse homem. Amém, irmãos? Amém? Som. Agora começa a manifestação da fé desse homem. Primeiro, a expressão Senhor. A expressão Senhor. Quando ele fala Senhor, ele está reconhecendo que todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio pertence única e exclusivamente a Jesus. Portanto, agora vamos ver por que Jesus ficou maravilhado com a fé deste homem. Quando ele fala Senhor, no versículo 6, por intermédio dos amigos dele, ele fala Senhor. Ele está conferindo a Jesus, ele está reconhecendo em Jesus seu senhorio, está reconhecendo que em Jesus repousa todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, e está reconhecendo que só em Jesus ele vai conseguir a solução do seu problema, a salvação. Portanto, quando ele diz Senhor, ele está comunicando que ele é totalmente dependente do Senhor. Está reconhecendo a sua dependência do Senhor. Está reconhecendo que o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Amém? Então, quando Jesus escuta isso, veja bem, Senhor, peraí, tem alguma coisa errada. Se por um lado os judeus chegaram dizendo que o rapaz era merecedor, que o rapaz era digno, que o rapaz fazia boas obras, agora já ouvi alguma coisa diferente. Já vi uma postura diferente.
Senhor, reconhecendo poder, reconhecendo autoridade, domínio, reconhecendo que só em Jesus haveria a salvação, que só em Jesus haveria a solução, que só em Jesus ele encontraria a resposta. Então isso fez toda a diferença na comunicação, isso fez toda a diferença na busca pelo Senhor, reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como quem tem todo o poder, reconhecer Jesus como quem tem toda a autoridade. Um outro fato muito importante nesse centurião é quando ele diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha que contraste com a concepção dos anciãos judeus. Se por um lado os anciãos judeus diziam que o centurião era digno, ele mesmo se reconhece como indigno. Ele mesmo se reconhece como alguém que não merece o favor de Deus, que não merece sequer se aproximar do Senhor. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. A humilhação diante do Filho de Deus. Ao se deparar, irmãos, com o Filho de Deus, é aqui que a gente começa a perceber esses três elementos da fé: crer que Jesus é o Filho de Deus, confiar que Ele é o Salvador e comprometer-se com seus ensinamentos. Ao ele reconhecer que ele é indigno, que ele não merece que Jesus entre na sua casa, ele está, irmãos, na verdade, reconhecendo que ele está diante do Filho de Deus, que ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Veja o que João Batista, por exemplo, em Mateus, capítulo 3, versículo 11, vai dizer essa mesma expressão se referindo a Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, referindo-se a Jesus, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando do Filho de Deus. Portanto, esse centurião aqui, ao afirmar que não era digno que Jesus entrasse na casa dele, ele está reconhecendo ali, irmãos, mesmo que ele não esteja falando: Senhor, eu te vejo como Filho de Deus, mas esse ato de reconhecer-se como indigno de receber a presença de Jesus, que Jesus, sendo quem ele é, ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Estado de humilhação. Quando nos deparamos diante do Filho de Deus, nós nos humilhamos diante da presença dele. Quando nos encontramos diante da presença do Filho de Deus, não há outra. Quando reconhecemos que estamos diante do Filho de Deus, não há outra postura a não ser de estado de humilhação. O oposto também é verdade. Quando nós não reconhecemos que estamos diante do Filho de Deus, a arrogância se apodera de nós. Quando não reconhecemos que estamos diante do Filho de Deus, a prepotência se apodera de nós. Portanto, crer que estamos diante do Filho de Deus, crer que estamos com o Filho de Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus, leva-nos ao quê? A um estado de humilhação. E isso dissipa do nosso meio, isso dissipa do nosso ser, isso dissipa dos nossos relacionamentos, toda atitude soberba, toda atitude arrogante, porque estamos diante do Filho de Deus. Quando nos encontramos diante do Filho de Deus, é isso que gera em nós estado de humilhação. Foi isso que causou maravilha em Jesus.
Não foi a prepotência dos religiosos achando que eram dignos de receber algo da parte de Deus, mas foi o estado de humilhação em reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, se estamos caminhando na presença do Senhor sem reconhecer que estamos diante do Filho de Deus, nós não vamos praticar, não vamos ser humildes. Vamos ter dificuldade de lidar, de praticar, de reconhecer que somos irmãos, que estamos em estado de humildade, que somos todos dependentes e carentes do Senhor. Então este homem, ao reconhecer que estava diante do Filho de Deus, disse: não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Porque ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Que sobre Jesus estava todo o poder. Antes ele já falava: Senhor, Senhor, Tu és todo poderoso. Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Senhor, Tu és que tem toda a autoridade. Reconhecendo o senhorio de Jesus, logo em seguida ele diz: não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado, porque Tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Portanto, crer que Jesus é o Filho de Deus, a crença que Jesus é o Filho de Deus, dissipa, é incompatível. Vou falar bem devagar para nós fixarmos, para nós entendermos. A crença que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus, é incompatível com arrogância, é incompatível com orgulho, é incompatível com soberba, é incompatível com prepotência. Crer que Jesus é o Filho de Deus está intimamente ligado a um estado de humilhação. Humilhação diante do Senhor, humilhação diante de Deus. Lembra de Isaías? Também um outro caso emblemático. Isaías já tinha começado seu ministério profético, mas num dado momento ele se depara com a presença de Deus. Logo ele se esvai, se encontra num estado de miserabilidade, num estado de humilhação. É isso que está diante de Deus, é isso que está diante do Filho de Deus. E quando falamos diante do Filho de Deus, falamos que estamos diante de Deus, porque o Filho e o Pai são um, desfrutam da mesma natureza com o Espírito Santo. Então estamos diante de Deus. A única atitude esperada ao reconhecermos que estamos diante de Deus é a humilhação. Prostração diante do Senhor. Ai de mim que vou perecendo, disse Isaías. E já o centurião fez outra manifestação: não sou digno que entre na minha casa, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele reconheceu que estava diante do Filho de Deus, o Todo-Poderoso. A fé elogiada por Jesus leva-nos a uma autopercepção de total indignidade. Essa é a fé elogiada por Jesus, de total indignidade. Não merecemos nada. Não merecemos. Aí aqui ele vai falar, no versículo 7 ainda: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Não sou digno, não me julguei digno de ir ter contigo. Queridos, só conseguimos acesso ao Pai mediante o Filho. Não somos dignos de chegar ao Senhor. Não podemos ter essa presunção de chegar ao Senhor com nossos próprios méritos, com nossas próprias forças, com nossas obras, com nossas ações. Mas é através do Senhor Jesus que Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, igreja? Viu por esses dois fatos, por que Jesus ficou maravilhado? Primeiro, reconhecimento de que Ele é Senhor. Creu que Jesus era o Senhor. Aí
é o desdobramento da fé, que começa com crer que Jesus é o Filho de Deus, e quando cremos que Jesus é o Filho de Deus, o que acontece com a gente? Estado de humilhação. Se humilhou e creu que estava diante do Senhor. E continua. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Dize, porém, uma palavra. Aqui ele expressa total confiança na palavra do Senhor Jesus. Dize, porém, uma palavra e está tudo resolvido. Diz, não precisa nem ir lá. Não sou digno que entre na minha casa. Não sou digno que entre na minha casa. Fala primeiro uma palavra, que eu confio no que você vai falar. Então não é uma crença comum, não é uma crença superficial, um mero acreditar, mas ele está dizendo o seguinte: dize uma palavra. Essa expressão, irmãos, revela-nos que ele tinha plena confiança de que em Jesus ele alcançaria a salvação. Nós vamos ver depois como que isso vai se desdobrar em salvação. Ele confiava que em Jesus, que a palavra de Jesus era plena, absoluta, era suficiente. Então ele expressou total confiança em Jesus, que só Jesus podia intervir naquela causa, trazer vida àquele servo. Diz numa palavra, uma confiança total. E o meu servo será curado, o meu criado sarará. No versículo 8 ele vai dizer, porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Quando ele fala que porque também sou um homem sujeito à autoridade, ele está ao mesmo tempo dizendo que ele tinha autoridade sobre servos, sobre soldados, mas também ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele está reconhecendo que está diante de uma autoridade. Então ele reconhece a autoridade de Jesus. E ao reconhecer a autoridade de Jesus, ele explicita a disposição em obedecer, a disposição em cumprir com o que Jesus vier a falar. Diz-me uma palavra e eu vou fazer o que você vai determinar. Diz-me uma palavra e as coisas acontecerão, porque Jesus era alguém, ele reconheceu em Jesus a autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre as enfermidades, sobre todas as situações. Veja, irmãos, que esse centurião era alguém que tinha posse. Sim ou não? Porque ele financiou a construção de uma sinagoga. Então era alguém que tinha condições financeiras. Ele poderia ter recorrido, e provavelmente deve ter recorrido, a todos os recursos presentes naquela situação. Deve ter recorrido a médico. Quem sabe ele chamou até o próprio Lucas para lá. Disse, Lucas, vamos lá, não quer fazer um extra, não? Vê se consegue curar meu servo. É só uma conjecturação para descontrair, irmãos. Mas ele deve ter recorrido, sim, a muitos médicos, a muitos recursos, deve ter gastado toda sorte de recursos para curar. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, olha só, irmãos, a importância da evangelização, a importância de se falar do Evangelho, de se falar de Jesus, levando o Evangelho na sua forma plena. Quando ele ouviu falar de Jesus, por isso que é importante esse estudo, por isso que é importante nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Isso que está acontecendo aqui, essa série de estudos e tantos outros estudos, as pregações
são instrumentos de Deus nos preparando para fazer discípulos, para levar a palavra, para tornar Jesus conhecido para os centuriões da vida que estão ao nosso redor. Amém? Então, quando ele ouviu falar de Jesus, opa, peraí, já gastei o que tinha que gastar, ninguém conseguiu resolver, agora eu vou em Jesus. Só em Jesus eu vou conseguir. Só Cristo pode solucionar essa situação. Aí ele falou, porque também sou homem sujeito à autoridade. Então ele reconheceu em Jesus a autoridade e manifestou disposição em obedecer. Estava comprometido em cumprir a ordem de Jesus. Ele vai dizer, tenho soldados sob o meu poder. Mesmo tendo poder, dinheiro, é o que ele tinha, poder. Ele era alguém que exercia autoridade. Pelo menos 100 pessoas estavam sob o seu comando. Tinha poder, tinha recursos financeiros, que prova que ele ajudou a construir uma sinagoga, tinha prestígio perante a sociedade ali, porque os próprios judeus vão dizer que ele era digno de receber o favor de Deus. Então, mesmo tendo poder, mesmo tendo prestígio entre o povo, mesmo tendo uma série de situações que aos olhos humanos fazem a pessoa se engrandecer, fazem a pessoa se sentir, eu sou o cara, eu sou o tal. Não, mesmo tendo isso tudo, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Isso despertou a maravilha em Jesus. Reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconhecia que havia uma autoridade sobre ele. Portanto, queridos, a fé que vai causar maravilha em Jesus é uma fé que se humilha perante o Filho de Deus, é uma fé que se reconhece que está diante do Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade, e reconhece que o Senhor Jesus exerce toda a autoridade sobre nós. E se Ele exerce toda a autoridade sobre nós, nós já não temos mais vontade própria. E se Ele tem autoridade sobre nós, já não fazemos mais o que queremos. Já não mais vivo eu, já dizia Paulo, mas Cristo vive em mim. Isso é reconhecer a autoridade, senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. A fé que leva Jesus a maravilhar-se, a fé que leva Jesus a surpreender-se, é uma fé que reconhece Jesus como autoridade sobre as nossas vidas. Nós não temos vontade, nossa vontade está sujeita a Ele. Nossa vontade está sujeita à vontade dEle, a vontade expressa na sua palavra. Mas se não lermos a palavra, se não estudarmos a palavra, se não meditarmos na palavra, nós não vamos conhecer a sua vontade, vamos ficar fazendo a nossa vontade. Achando que estamos abafando, achando que somos os tais. Não somos, não estamos causando nada em Jesus, estamos causando desprezo, estamos causando reprovação. Por isso Jesus ficou maravilhado, amém, irmãos? Essa é a fé que causou maravilha em Jesus, porque também sou homem de autoridade. Ele tinha poder, tinha autoridade, mas reconheceu em Jesus toda a autoridade. Isso também nos leva, quando reconhecemos que Jesus tem toda a autoridade, a gente aprende a lidar com essa situação de autoridade. Nós se sujeitamos a Jesus e nos sujeitamos também às demais autoridades que o Senhor constitui sobre nós. Portanto, um comportamento de rebeldia, um comportamento de autolevante não é compatível com a fé que chama a atenção de Jesus. Mas é um comportamento de sujeição, um comportamento de humilhação diante de Deus, um comportamento de humildade diante dos homens, um comportamento que reconhece que todo poder e toda autoridade repousa sobre Jesus, que Ele constitui autoridade sobre nós e que devemos nos sujeitá-las a elas. Amém? A fé que causou maravilha em Jesus reconhece a autoridade, humilha-se diante do Senhor.
Aí lá no versículo 9 vai dizer, o versículo que nós lemos: e ouvindo Jesus isto, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus viu o que nesse homem? Confiança. Não é verdade? Diz uma palavra, Senhor, uma palavra basta. Jesus viu confiança nesse homem. Nos judeus ele viu prepotência, na religião ele viu prepotência, ele viu arrogância, ele viu autojustiça, justiça própria. Mas nesse gentio, que nem sequer era digno, nem sequer o evangelho, Jesus começou a pregar ali entre os judeus, então os gentios foi alcançado depois. Mas nesse gentio Jesus viu o quê? Confiança. Jesus viu comprometimento, obediência. Fala, Senhor, uma palavra e vai ser o que o Senhor falar, está dito. Viu comprometimento. Jesus viu o reconhecimento da sua deidade, porque, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Ele viu que estava diante do Filho de Deus. Além de humildade, entrega e reconhecimento da sua autoridade. Isso tudo Jesus viu nesse homem. Como não ficar maravilhado? Se em Nazaré ele foi escorraçado tempos atrás, na cidade que ele foi criado, outros fariseus fustigando ele, causando vários problemas para ele durante quase todo o seu ministério, até que conseguiram levá-lo à crucificação, não sabendo eles que era plano de Deus que isso acontecesse. Então Jesus, acostumado a lidar com incredulidade, teve uma outra situação que Jesus ficou maravilhado também, foi exatamente o oposto da incredulidade do povo. E Jesus ficou maravilhado, viu confiança, viu entrega, viu humilhação, viu isso tudo, ficou maravilhado com essa expressão de fé. Nem Israel tem achado tanta fé, nem Israel, porque Israel ele achava soberba, ele achava justiça própria, ele achava arrogância, achava isso tudo. Israel, onde a lei de Deus foi conhecida, se tornou conhecida. Israel, onde o Messias nasceu. Israel, onde Deus operou maravilha durante séculos e séculos antes. Nem Israel ele tinha visto. Israel, com todos esses benefícios, todos esses privilégios, Jesus não viu, mas viu num centurião, num gentio. Confiança, humildade, obediência, entrega. Agora, irmãos, a gente está vendo tudo isso aqui, mas aí vocês podem estar me perguntando, irmãos, aonde que você está vendo salvação aí? Onde que você está encontrando salvação? Aqui ele está falando da cura do servo. E nesse contexto, amém, ele teve entrega, teve confiança, ele se comprometeu com a palavra de Jesus. Mas vamos, irmãos, em Mateus capítulo 8, versículo 10 a 13, é a mesma passagem, só que sob a ótica de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 10 a 13. É a mesma passagem, é o mesmo episódio, narrado agora por Mateus. Diz assim, esse finalzinho aqui, tá? No versículo 9 de Lucas, Mateus escreveu assim, a partir do versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, aí ele fecha
aqui tem um fechamento. Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado se sarou. Veja que em Lucas, ele a partir da fala de Jesus, em que ele fala sobre Israel, Lucas vai e fecha. E voltando para casa, foram enviados e acharam são o servo enfermo. Em Mateus, porém, nessa mesma narrativa, Mateus insere alguns comentários a mais que Jesus fez. E que comentários são esses? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, queridos, nessa mesma passagem em Mateus vai inserir um comentário que Jesus fez referindo-se a um evento escatológico, referindo-se à salvação. Veja que virão do Oriente, virão do Ocidente. Confere comigo, por favor, essa questão de assentar-se à mesa. De que evento é esse que nós estamos esperando, que Jesus tanto falou, de sentar-se à mesa? Estamos falando da bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9, vai dizer o quê? E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente. Está falando da expansão do Evangelho, de todos vindo de todas as partes, para assentar-se à mesa, na mesma passagem que ele fala da cura do centurião. Enquanto Lucas fecha a questão, Mateus inclui esse comentário de Jesus falando da ceia, falando da salvação, falando daqueles que estarão com ele à mesa, com Abraão, com Isaque e com Jacó. E veja que esses três personagens estão presentes também aonde? Em Hebreus, heróis da fé, que nós lemos logo no início desse estudo. Lá está Abraão, está Isaque, está Jacó, servindo como exemplo de confiança no Senhor, exemplo de comprometimento com a palavra do Senhor, exemplo de que eles criam que Deus existe, criam que estavam diante de Deus Todo-Poderoso. Lucas também vai fazer esse comentário, mas não nessa passagem aqui, quando ele fala do centurião. Lucas vai fazer essa citação de Jesus falando de que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, no capítulo 13. Vamos lá comigo no capítulo 13. Capítulo 13, versículos 28 e 29. Aqui ele está falando da porta estreita, verdade? Como que deve ser. Vou ler a partir do 24. A partir do versículo 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu não tens ensinado, nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Aí ele vai fazer a mesma citação que Mateus fez lá no capítulo 8,
versículo 10 a 13. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes quem? Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Está falando de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. E esse comentário que foi feito em Mateus, dentro do contexto da cura do centurião. Então, a fé que causou surpresa em Jesus, a fé que causou maravilha em Jesus, ela está muito além da fé para a cura da enfermidade. Antes, refere-se à fé salvadora, a fé que nos conduzirá ao reino dos céus, a fé que nos levará à comunhão com o Senhor por toda a eternidade. Amém, queridos? Essa é a fé que levará à salvação. Eu pergunto a vocês nessa manhã, quantos de nós temos deixado o Senhor Jesus maravilhado com a fé? É uma fé que se humilha diante de Deus, é uma fé que reconhece a autoridade de Jesus, é uma fé que se humilha diante do Senhor, ou é uma fé carregada de uma crença vazia, que na sua prática abarca autojustiça, que na sua prática exala soberba, que na sua prática exala arrogância. Qual é a fé que nós temos explicitado diante do Senhor? E sabemos que a verdadeira fé no Senhor Jesus, ela vai nos conduzir à prática. Ela não vai ficar apenas na subjetividade. Prática de um profundo comprometimento com o Senhor, profunda confiança no Senhor. E essa prática levará a resultados práticos, a resultados. E a primeira evidência desses resultados, irmãos, nós vamos conhecer no próximo estudo, amém? Qual é a primeira evidência da prática dessa fé? Amém? Que o Senhor Jesus esteja falando melhor em nossos corações, que aquilo que eu não consegui transmitir, que aquilo que não ficou muito claro, que o Espírito Santo possa nos esclarecer. Amém, queridos? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Suplicamos a Ti pela Tua infinita bondade para conosco, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que o Senhor possa, meu Pai, nessa manhã estar fortalecendo a fé de cada um de nós, Senhor. Fortaleça a fé dos meus irmãos, Senhor. Fortaleça a fé da Tua igreja. Que possamos compreender, ó Deus, que estamos diante do Filho de Deus. E que diante do Filho de Deus, ó Pai, nós nos prostramos, nós humilhamos. Que diante do Filho de Deus, ó Pai, toda arrogância, toda prepotência, não tem espaço, é incompatível. Meu Deus, que possamos ter essa fé, meu Pai, que confia no Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Rendendo a Ti, ó Deus, toda a confiança, reconhecendo que só de Ti vem a salvação, que Tu és o único caminho, a única verdade, a única vida.
Meu Deus, que possamos ter essa fé, Senhor. Fortalece essa fé na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, Senhor. Para que possamos estar intimamente comprometidos em obedecer a Tua palavra, meu Pai. Em cumprir com os Teus ensinamentos, ó Deus. Fazendo assim, ó Deus, fazendo discípulo de todas as nações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos reconhecidos, ó Pai, reconhecidos como discípulos, ó Pai, que têm fé no Senhor. Não apenas uma crença em algo, numa religião, numa denominação, mas os discípulos, ó Pai, que confiam no Senhor, que estão comprometidos contigo e que reconhecem que estão diante do Filho de Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.